Estados Unidos, final dos anos 40, início dos anos 50, com influência do blues, country e até do gospel, surgia um dos estilos musicais mais ouvidos no mundo e conhecidos por ter um apelo comportamental e visual cheio de irreverência e atitude. E aí, tá boa? Olá, bonitas e bonitos! Tá boa? O rock tem diversas subdivisões. Hard rock, rock clássico, punk rock, heavy metal, vixe, a lista é enorme. Embora o gênero tenha surgido lá nos anos 50, ele teve o seu auge na década de 70, 80. Jerry Lee Lewis, Billy Haley e Chuck Berry, conhecido como o pai do rock, foram um dos primeiros a apontar com esse gênero, mas ele se tornou popular mesmo com as apresentações de Elvis Presley, que ficou conhecido como o rei do rock, e vamos combinar que o cara prezava muito pelos figurinos inigualáveis e inesquecíveis até hoje, e claro, pela sua dança. Elvis, inclusive, levou o estilo musical para o cinema. Foi também na década de 50 que surgiu a guitarra elétrica, que se tornou um dos maiores ícones do gênero e que leva a galera à loucura quando o guitarrista vai para frente do palco e solta aqueles solos que a galera fica empolvorosa. Trouxeram bandas de rocks mais clássicos e que levaram o gênero para o mundo todo. A lista é gigante, mas tem duas bandas inglesas que se destacam e muito. Primeiro, os Beatles, com a sua Beatlemania, adotavam uma atitude um pouquinho mais careta, com os seus terninhos e tal. E já os Rolling Stones se caracterizavam por suas atitudes rebeldes e ousadas, principalmente do vocalista Mick Jagger. Foi em 1965, também em Londres, que surgiu um dos grupos mais influentes e bem-sucedidos comercialmente na história da música. Pink Floyd se destacou por suas experimentações sonoras, letras e as apresentações ao vivo, que eram diferentes de tudo na época. Tudo isso levou a banda a se tornar o líder de um gênero de rock progressivo. O tão famoso Festival de Woodstock aconteceu em agosto de 1969. Foram 3 dias de muita música e arte. Para quem é fã de rock ou até mesmo de festival de músicas como eu, Woodstock com certeza tá no imaginário, e eu aposto e ganho que todo mundo queria ter experimentado, ter vivido aquela experiência. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Jovem Guarda fazia a cabeça da galera. E você sabia que foi o Rony Von que batizou a banda de Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias de Os Mutantes? Sim, pois é, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Eu já falei que o auge do rock foram os anos 70 e 80, né? Pois é, a lista de bandas que surgiram nos anos 70 é bem extensa, e aí tem algumas que se destacam, né? Por exemplo, Black Sabbath, que é a banda que tinha Ozzy Osbourne como vocalista e é tida por muitos como a tradução exata do que é o heavy metal. Outra banda, o Led Zeppelin, é lembrada como a precursora do hard rock. Talvez você tenha ouvido meu gato miar. Foi nos anos 70 que surgiram as primeiras bandas que seriam capazes de lotar estádios. We will rock you one more time. Bom, nessa lista dá pra imaginar, né? Queen, Kiss, Aerosmith, AC/DC e ó, vai embora. Lá no finalzinho da década, o punk rock surgiu como uma das manifestações musicais mais carregadas de ideologia que já existiu. O mundo punk tem sempre uma mensagem a ser passada sobre suas visões políticas do mundo. E também foi na década de 70 que David Bowie, conhecido como o camaleão do rock, ganhou notoriedade no mundo da música. Porque o cara já existia,
mas foi nos anos 70 que o cara, pum, explodiu. Quando falamos em anos 80, lembramos logo das roupas coloridas, aquelas maquiagens carregadas e da diversidade dos cabelos, né? No rock foi igual. Guns N' Roses, Poison, Bon Jovi. Bom, esses são só alguns dos exemplos das bandas que surgiram nos anos 80. Embora sua formação seja da década anterior, o U2 lançou os seus maiores sucessos nos anos 80. Também tem bandas que a gente merece destacar aqui, como, por exemplo, The Smiths, R.E.M., The Police. Metallica, Megadeth e Slayer fizeram com que o heavy metal se mantivesse firme e forte nos anos 80. E o Iron Maiden se consagrou uma das principais bandas do gênero. Foi em 1985 que aconteceu a primeira edição do que seria um dos maiores festivais de músicas do mundo. Aquela edição do Rock in Rio teve shows memoráveis de Queen, Iron Maiden e AC/DC. No finalzinho dos anos 80, um novo gênero ganhava forma, o grunge. Mas ele só se tornou bem sucedido na primeira década dos anos 90, com bandas como Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. Falei certo? Uma banda que já existia, mas ganhou os louros da fama na década de 90 foi Red Hot Chili Peppers. E até hoje os caras arrastam uma multidão por onde passam. E eu já vi isso quando eu estava no Rock in Rio. Lá no finalzinho dos anos 90, o New Metal nasceu e revelou bandas como Linkin Park, por exemplo. Um nome que teve muito destaque naquela década foi Marilyn Manson, principalmente depois que lançou uma regravação de Sweet Dreams. Já tinha sido um grande sucesso nos anos 80. Sweet dreams are made of these. Muita gente achou que o mundo fosse acabar nas passagens de 1999 para 2000. O mundo continuou e com ele veio o auge do indie rock. The Strokes e Arctic Monkeys encabeçam os destaques no gênero, mas não pense que fica por aí. Os anos 2000 também foram responsáveis por sucessos de Evanescence, System of a Down e The Killers. E a lista é gigante, como qualquer coisa que a gente fale do rock, né? O emocore surgiu no final dos anos 80, mas aqui no Brasil ele se popularizou no começo das décadas de 2000 e influenciou a moda adolescente. Roupas pretas, cabelos coloridos, franja no olho e, claro, muita emoção, muitos emotivos. Mesmo com todas as histórias do mundo do rock, é importante saber que ele é comemorado no dia 13 de julho em homenagem ao Live Aid, que foi um mega evento que aconteceu em 85 em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, tendo como principal objetivo arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Talvez esse tenha sido a primeira grande live, muito antes de YouTube, de redes sociais. O evento foi transmitido ao vivo pela BBC para diversos países do mundo. Phil Collins expressou naquela época sua vontade de que aquele dia fosse considerado o dia do rock e tadá! Seu desejo virou realidade. Então é isso, pessoal. Essa é um pouquinho da história do rock e calma. Eu sei que faltou falar sobre o rock nacional, mas isso fica para um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, então deixa o seu like aqui no vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse singelo canal, não tem problema, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Para quem não sabe, toda semana eu lanço um vídeo aqui no YouTube e ao mesmo tempo rola uma live lá na Rádio Pirata ao vivo com músicas sobre os temas que estão aqui no vídeo. Então você pode entrar lá em www.radiopirataaovivo.com.br. Toda quinta-feira,
O Tá Boa tá lá com uma live, mas os outros dias da semana tem programação com muita música legal e com programas sensacionais que vão desde uma segunda-feira mais calma até músicas para mostrar um seio na sexta-feira à noite. E lá também tem um chat super bacanudo, todo mundo fica lá comentando, falando sobre as músicas, sobre os programas, certo? A gente se encontra lá os outros dias. Então, eu vou ficando por aqui, as minhas redes sociais estão aqui para você me seguir. E aí é isso, um beijo, solta a bomba, vamos embora, tchau! Foi Vido? Foi Vido e foi Aldo. Ai, Jesus, as pessoas nem sabem o que acontece nas orações, né? Então. Que bom. Bloco 6.